Bem-vindos a mais uma aula do Suki desu, Japonês Club. Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai estar aprendendo com a obra de One Piece, famosa obra de Eiichiro Oda. Vamos estar analisando alguns trechos dentro do mangá e aprendendo um pouco de vocabulário, em parte a gramática. Vamos lá, a primeira frase que aparece é a frase do Sanji, e ele diz: "Meu nome é Sanji, o cozinheiro número 1 do mar." Que em japonês fica: "Ore no na wa Sanji Ichiryu Ryonin da." Vamos analisar o primeiro trecho. O primeiro trecho da frase é: "Meu nome é", que em japonês fica: "Ore no na wa." Ore no na wa. Ore significa eu. Na é uma abreviação da palavra namae. Namae é a palavra que significa o substantivo que quer dizer nome. Então, meu nome. Então, junto com o ore tem o no. O no, para quem não sabe, é uma partícula. E partículas são os elementos da língua japonesa que têm alguns sentidos dentro da frase. Às vezes indicam posição, jeito que a ação é feita e dentre outros. No caso do no, ele vai estar indicando posse ou conectividade com o que vai vir em seguida. E aqui está dizendo ore no. O no aqui está conectando com o ore, tendo o sentido de meu. Lembre-se, o no, posse, sentido de posse. Então, ore no, meu. E aí, em seguida, na, wa. Esse wa que vem depois, ele é uma partícula também, que indica o tópico ou assunto da frase, ou sobre o que vai ser comentado. Então, comentando sobre o meu nome, você pode interpretar o wa desse jeito. Então, ore no na wa, sobre o meu nome, comentando sobre o meu nome. Dando um salto um pouco mais distante na frase, nós temos o trecho Ichiryu Ryonin da, o cozinheiro número 1, ou o cozinheiro top master, né? O primeiro, o máximo. Observando trecho por trecho, o trecho Ichiryu significa número 1, ou o master, o número 1 do ranking, o top do ranking, né? Daquela modalidade específica, por exemplo. Depois temos Ryorinin. Ryorinin significa cozinheiro ou chefe. Esse trecho, ryori, sozinho significa comida. E o nin, que aparece aqui no final, quer dizer pessoa. Sozinho você vai encontrar ele com o som de hito. Mas quando ele se coloca com outra palavra, né, que às vezes classifica uma profissão, uma área, ou um grupo, muda o som para nin. Por exemplo, shakaijin, pessoa da sociedade, satsujin, que é a pessoa que assassina. Então, a depender do contexto, esse kanji, ele vai ter o som de nin, né? E se estiver sozinho, vai ter o som de hito. Então, Ichiryu Ryonin, cozinheiro número 1. Então, a gente já sabe que o Sanji, que essa pessoa é o cozinheiro número 1. Ligando outros elementos, antes de chegarmos no nome dele, nós temos o trecho Umi no. Umi significa mar, oceano. E em seguida temos incluso aqui o no aparecendo de novo. Então, a gente já sabe que vai dizer que é alguma coisa do mar, que é algo que pertence ao mar, alguma coisa que pertence ao mar ou tem conexão com o mar. Então, Ichiryu Ryonin. Então, sabemos que ele é o cozinheiro número 1 do quê? Do mar. Então, o no aqui está sendo traduzido como do, ou seja, pertence ao mar. Então, é o cozinheiro número 1 que está no mar, né? Então, lá no mar, no oceano, que ele está em específico, ele é o cozinheiro número 1. E aí, sobre o nome dele é Sanji. Sanji. E aqui, como podemos observar, está em katakana. Avançando em outro trecho do mangá, temos o trecho onde que a Nami fala uma frase bastante emblemática dentro da obra de One Piece. A frase é: "Decidi que não irei chorar mais. Decidi que lutarei sozinha. Mou nakanai te kimeta. Hitori de tatakau te kimeta no." Vamos decompor essa frase analisando trecho por trecho, separando em 2 trechos essa frase, para conseguirmos analisar de forma mais organizada. O primeiro trecho dessa frase é: "Mou nakanai te kimeta." Decidi que não irei chorar mais. Observando, o primeiro trecho é Mou nakanai. Não irei
chorar mais. Mo nakanai. Mo significa já foi, já aconteceu. Porém, quando ele está junto com o verbo que está colocado na negativa, ele tem a ideia de não fazer mais alguma coisa, de que não vai acontecer alguma coisa mais, né? Que aquilo não vai acontecer mais. Aqui no contexto é chorar. Então, nakanai. Nakanai é o verbo chorar colocado na negativa. Esse verbo, ele vem do naku, que significa chorar. Para dizer não chorar, você vai tirar esse ku do final e colocar o kanai. Então, nakanai. Esse naku vira nakanai, não chorar. E aí, tendo mo nakanai, nós temos a construção da frase que diz não chorar mais, não vou chorar mais. Por exemplo, mo minai, não vou ver mais. Mo tabenai, não vou comer mais. E aí, finaliza com te kimeta. Te kimeta. Esse trecho significa decidir que, partindo do kimeta, esse kimeta, ele significa decidiu. Vem do verbo kimeru. Kimeru significa decidir. Kimeta é esse verbo kimeru colocado no passado. Então a gente tem que o ru é retirado e é incluso o ta. Para dizer que aconteceu, que houve. Antes dele nós temos o te. Te. Esse te, ele é usado para fazer uma marcação do que está sendo dito. Ou para introduzir alguma coisa que vai ser comentada. Aqui no contexto, está marcando o que foi decidido. Então, sobre a decisão, a respeito da decisão, então esse te tem sentido. Então, a respeito do que foi decidido. E o que foi decidido é mo nakanai, que não vai chorar. Então, referindo-se ao que foi decidido, sobre o que foi decidido, é que não vai chorar mais. Então, é o que eu decidi. Então, esse te você pode interpretar ele também como é o que tal coisa. Então, é o que eu decidi. Então, é o que eu decidi o quê? Que não vou chorar. Então, mo nakanai te kimeta. Logo depois, nós temos sendo dito hitori de tatakau te kimeta no. Decidi que lutarei sozinha. Hitori de tatakau te kimeta no. Hitori de. Hitori significa sozinho. Ou seja, fazer aquela ação sozinho. Fazer qualquer ação de modo só. Futari, junto. Hitori, sozinho. E aí tem depois dele o de. Então, hitori de. Esse de, nesse contexto, ele está sendo usado para mostrar o jeito que aquela ação, que aquilo vai ser feito. A maneira, o modo. E o que será feito? No contexto, tatakau, que significa lutar. Faça confronto em frente, por exemplo, seu inimigo. Tatakau, lutar. O jeito que vai acontecer, hitori de. Então, hitori de, sozinha, tatakau, lutarei. Te kimeta no, decidi. Mesma estrutura de antes que acabamos de aprender, porém com um acréscimo a mais, que seria o no. Ao final, esse no, ele tem um tom explicativo. Ele coloca também um tom de ênfase e assertividade no que você está falando. Ou seja, eu farei realmente isso, foi o que eu realmente decidi. Então, é a minha decisão final. Então, tem essa pegada, né, de colocar essa assertividade no que você está dizendo. Bom, pessoal, por esse vídeo foi isso. Se você tiver gostado, deixe o seu gostei, deixe o seu comentário se você tiver alguma dúvida ou sugestão de anime ou mangá a ser analisado dentro dos vídeos. E até mais!